Navegar na jornada sem enrolação, explorar ideias sem perder a razão. Entre almofadas fofas vamos viajar, na jornada do conhecimento vamos mergulhar. Isto é Real People, Podcast Real People. É Real People, Podcast Real People. Olá, cá estamos novamente no Real People, o podcast do Núcleo de Estudantes de Gestão de Recursos Humanos da Universidade Europeia, que se foca no lado humano da gestão. Obrigada por estarem aí connosco. Pronto, ao longo desses episódios temos falado de temas muito pertinentes e importantes e hoje não vai ser diferente. Vamos falar de ética na gestão de pessoas e vamos ver como este tema impacta a organização e como ele está associado àquilo que são os comportamentos, valores e atitudes das pessoas dentro da empresa. E pronto, hoje vamos então explorar bem melhor esse tema da ética na gestão de pessoas e a sua importância na promoção nos locais de trabalho para que sejam locais de trabalho mais produtivos e saudáveis. E hoje temos então aqui o nosso convidado que vai nos ajudar a perceber melhor sobre este tema. Hugo Brutásio, seja bem-vindo. Obrigado. Pronto, Head of People and Culture na Schneider Hyperion. Disse bem, Hugo? Muito bem. Uau! Pronto, o Hugo está nesta área da gestão de pessoas, ou ética na gestão de pessoas já há mais de 20 anos. E pronto, diz-nos que ser feliz é obrigatório. Uau! Não é mesmo? Exato. É Uau. mesmo obrigatório. É um lema de vida. Ok, pronto. Agradecemos então a sua participação aqui no Real People e a sua presença. Eu que Pronto, agradeço o convite. seja muito bem-vindo, Hugo. Obrigado. Obrigado pelo convite. Ok. Pronto. Hugo, ao longo desses episódios nós temos pedido para que os convidados tragam objetos que os descrevam e que contem também mais acerca da experiência ou o porquê de terem trazido esse objeto no nosso podcast. Bom, O que é que nos traz hoje? eu, por norma, escolho sempre um objeto que eu valorizo muito e com o qual me identifico. Não trouxe, porque curiosamente não tenho nenhum objeto, já vou dizer qual é. De qualquer das formas, ele está no telemóvel, portanto, e qualquer telemóvel hoje acho que tem, e é uma bússola. Não sei se é possível ver. E para mim a bússola é um objeto que eu valorizo muito. Porquê? Porque para mim representa o norte. Representa aquilo que eu tento ser, que é focado, saber sempre o norte e ter essa orientação enquanto lema de vida. Portanto, para mim a bússola é um objeto muito caro e que eu valorizo bastante. Ok. Diz-me então, Hugo, como é que define a ética na gestão de pessoas e qual a sua importância nas empresas? Como é que se pode definir a ética? Bom, a ética, obviamente, para quem trabalha em recursos humanos, como eu que já trabalho há algum tempo, e tu próprio também depois vais ter essa experiência, a ética tem que ser sempre algo que está muito presente no nosso dia-a-dia. Em termos de definição de ética, talvez possa dar uma definição um pouco mais conceptual, mais formal, que na prática para mim, é um conjunto de princípios, valores ou comportamentos que acabam por regular aquilo que é a relação entre as equipas, os colaboradores e a própria empresa. Isto é uma definição um bocadinho mais conceptual, se quisermos. Qual é a importância de termos isto presente no nosso dia-a-dia ou presente numa empresa? Bom, na minha opinião, promove um ambiente de trabalho mais saudável, porque na prática, se estivermos a trabalhar, nós enquanto colaboradores, se estivermos a trabalhar numa empresa que nos respeita, que tem princípios éticos e valores bastante fortes, justa, que é outro conceito também muito associado à ética e muito importante na gestão de pessoas, claramente o ambiente de trabalho é mais saudável, não é? Um pouco consequente deste tópico é uma maior motivação e envolvimento dos colaboradores, não é? Porque obviamente nós sentimos na pele que estamos efetivamente num ambiente de trabalho mais saudável, pode ser mais produtivo, será provavelmente outra consequência. Isso é uma outra grande vantagem e importância de termos isto presente no nosso dia-a-dia nas empresas. Depois, se a cultura organizacional tiver na sua gênese, no seu ADN, ética e princípios éticos, claramente será uma cultura muito mais forte. E uma cultura mais forte, a verdade é essa, traz pessoas mais envolvidas e motivadas, como eu já disse, e obviamente traz outra coisa extremamente importante, que nós nunca podemos esquecer, que são resultados. Não é? Portanto, isso é extremamente importante. Ou seja, há uma série de vantagens e consequências, umas mais diretas, outras indiretas, de termos efetivamente uma cultura forte e baseada em princípios éticos. Realmente é muito importante que a ética esteja bem assente nas organizações, né? Devido também a essa motivação que vai trazer aqui aos colaboradores. Sem dúvida.
E sim, realmente. E depois quem se beneficia também é muito a organização, né? Devido aos resultados. Sem dúvida. Muito bem. Obrigada, Hugo. Hugo, imagino que tem 10 anos. Está a jogar a bola com os amigos e a bola é do João. O João, nesse caso, é o seu melhor amigo e faz parte da sua equipa. Então, a sua equipa está a perder e o João pega a bola e vai-se embora. Ele diz, a bola é minha. Uau. O que faz o Hugo e porquê? Bom, se calhar num primeiro ímpeto eu iria compreender, porque eu também não gosto de perder. Vou brincar. Obviamente que o que é importante fazer, e esse é um exemplo engraçado e simples, mas é muito fácil transpor esse exemplo para aquilo que é o nosso dia-a-dia também no trabalho. Eu teria que falar com o João e teria que, acima de tudo, explicar o impacto daquela decisão. Porque, na verdade, o João estaria a tomar uma decisão individual. Não vamos questionar aqui a questão da legitimidade ou não. Ok, estava chateado, estava a perder, ok, a bola é minha. Se eu estou a perder, não quero perder, tudo bem. Não vamos questionar a legitimidade, mas ele teria que perceber qual é o impacto daquela decisão individual que tem no resto das pessoas que estavam ali, no resto dos miúdos. Portanto, o que eu faria provavelmente era falar com o João, explicar o impacto dessa decisão, o quanto isso iria prejudicar os outros miúdos que também estavam a jogar e que, de certa forma e de maneira se calhar indireta, também ia prejudicar a ele, porque se calhar a relação dos outros miúdos para com ele já não iria ser igual. Portanto, mas acima de tudo isso, explicar o impacto da sua decisão individual, essa decisão que teria nos outros. O João era da sua equipa. Agora imagine com alguém que não seja da sua equipa. Imagine que agora é o Pedro da outra equipa. O Pedro da outra equipa dá um soco ao João. O que faz Hugo e porquê? Bom, mais uma vez, se calhar no primeiro ímpeto eu iria tentar defender o João, como é óbvio. Não iria provavelmente isto na primeira reação. Mas eu acho que se calhar de forma mais fria, racional, a minha intervenção se calhar não iria ser muito diferente. Eu teria que explicar, se calhar primeiro tentar perceber o porquê, que essa é outra coisa extremamente importante, perceber o porquê daquela reação mais violenta, porque se calhar poderia haver ali alguma coisa mais por trás e que explicasse aquela reação mais violenta, mas também explicar o impacto que aquela reação vai ter nos outros e, consequentemente, também no próprio Pedro. É o Pedro, não é? É o Pedro. Pronto. Explicar também o impacto que isso teria no próprio Pedro. Mas eu aqui realçava a questão de é sempre importante perceber o contexto. E volto a dizer, isto é um exemplo muito simples, engraçado, mas que no nosso dia-a-dia isto é mesmo assim. E para quem faz gestão de pessoas é muito isto. Nós temos sempre que perceber o contexto em que as coisas ocorrem. Porque há sempre algo que explica o porquê de uma determinada reação ou uma determinada atitude. E nós temos essa obrigação. Qualquer líder, qualquer pessoa que está a gerir uma equipa tem a obrigação de perceber o porquê das coisas. Não é justificar nem desculpar, mas tentar perceber o porquê daquela reação. Pronto, é importante tentar perceber o porquê, não é? Um papel também muito importante do gestor de recursos humanos dentro da empresa. É o porquê, a causa. Ok, as tecnologias têm impacto na gestão de pessoas e ainda bem que há evolução, não é? Pronto, mas, por exemplo, a inteligência artificial, que tem se desenvolvido muito rapidamente e tem trazido impactos profundos na gestão, ela deve ser vista à luz da ética? Quer dar exemplos? Bom, respondendo de forma muito direta, claro que sim. Não é? Portanto, a inteligência artificial, nós temos várias formas de olhar para a inteligência artificial. Ou olhamos como uma ferramenta que nos vai ajudar no nosso dia-a-dia, nos nossos processos de trabalho, ou olhamos como algo que vai chegar e que, enfim, vai nos levar todos atrás e sem quaisquer princípios, sem qualquer tipo de fronteiras. Portanto, claramente a inteligência artificial vai ser uma ferramenta. Acho que não temos grandes dúvidas sobre isso. Claro que sim, tem que ser vista à luz da ética, tem que ser aplicada à luz de princípios éticos e há alguns temas relacionados com a aplicação da inteligência artificial onde eu acho que a ética vai ter que entrar de forma muito, muito concreta e temas ligados à inteligência artificial ligados com a gestão de pessoas. Posso, se calhar, dar 2 ou 3 exemplos onde eu acho que isso vai ser mais evidente. Primeiro, a inteligência artificial funciona com dados. Não é? Portanto, em cima de tudo, e de forma assim, muito simplista, principalmente na área de recursos humanos, a inteligência artificial trabalha com o processamento de dados, não é? Com algoritmos. Se está a trabalhar com dados, provavelmente muitos desses dados são dados individuais, dados pessoais. Portanto, a questão da privacidade e da utilização abusiva ou não desses dados é uma coisa que vai estar em cima da mesa.
Portanto, e provavelmente terá que haver alguns limites à utilização desses dados no âmbito das ferramentas que utilizam inteligência artificial. Portanto, acho que esse é um tópico que também está em cima da mesa. Depois, outro ponto importante que eu acho que também vai surgir, e se calhar neste momento já existe, em termos de discussão ética, é a inteligência artificial vai trazer mudanças organizacionais. Não é? Vai alterar desde estruturas, desde funções, portanto, e tudo isso, tudo o que são mudanças organizacionais, tem um impacto muito grande nas pessoas, porque as organizações são constituídas por pessoas. Se nós temos hoje um conjunto de funções que vão ser alteradas pela inteligência artificial, e fala-se muito da substituição de pessoas por ferramentas de inteligência artificial, eu não tenho essa visão assim tão fatalista, mas em situações em que isso pode efetivamente ocorrer, sim, tem que haver um tratamento ético, uma atenção especial a lidar com esses casos, não é? Porque estamos a falar de pessoas, vão ser pessoas que vão ser altamente impactadas. Portanto, eu diria que estes 2 exemplos são os mais evidentes, na minha opinião, onde a ética vai ter que entrar na introdução da inteligência artificial. Muito obrigada, Hugo. Nós temos aqui uma pequena rúbrica que transformamos numa pergunta a que chamamos isto ou aquilo. Então, cá vai. Se a ética na gestão de pessoas fosse um prato de refeição, é isso. Uau! Hugo preferiria ser o quê? Um cozido à portuguesa ou um bitoque? Bom, pergunta fácil de resposta difícil. Porquê? Porque eu gosto dos dois e gosto de comer. Portanto, a escolha não é propriamente fácil. Mas se quisermos ser um bocadinho mais racionais, ok, estamos a falar da ética na gestão de pessoas. Há uma coisa que a ética, ou os princípios éticos têm que ser numa organização que são robustos. Têm que ser bastante robustos, têm que ser fortes, têm que dar segurança, têm que dar sustento. Portanto, se formos a partir desses princípios, claramente o cozido à portuguesa. Porque é uma comida muito mais, para mim é muito mais comfort food, é muito mais robusta, sustenta mais, portanto, e cria mais bases. E é isso que eu acho que os princípios éticos também têm que ser numa organização. Portanto, eu escolheria, por muito que me custe também, mas gosto dos dois. Portanto, eu escolheria o cozido. Eu sinceramente fico indecisa, eu não sei se escolho o bitoque ou se escolho o cozido à portuguesa. Pronto, Hugo, diz-me uma coisa, como é que uma organização pode promover uma cultura ética? Bom, eu disse há pouco, acho que a cultura ética e os princípios éticos devem estar, para serem fortemente vividos dentro da empresa, têm que estar no ADN da empresa. Portanto, e acho que uma das formas que isso pode também ser mais evidente é os valores da empresa. Eventualmente, pode não ser de uma forma explícita, mas os valores da empresa traduzirem de alguma maneira princípios éticos. Pronto, e acho que isso é o primeiro ponto. Depois, obviamente, as empresas têm formas de poder fazer viver isso no dia-a-dia. E, se calhar, uma forma também mais usual são os códigos de conduta, os códigos de ética, que normalmente empresas que se pautam por princípios éticos na sua atuação no dia-a-dia e que verdadeiramente regulam aquilo que deverá ser o nosso papel enquanto colaborador e regulam também o papel da empresa, enquanto organização, claramente isso somente está traduzido num documento, num código de ética. Eu acho que isso será sempre o documento-chave, não é? Portanto, e esse é um documento essencial. Felizmente, nas experiências que tenho tido e nas empresas onde tenho estado, existe sempre um documento dessa natureza, numas um bocadinho mais robusto, noutras um bocadinho menos, mas esse documento é a base, e esse documento tem que ser algo que nós tínhamos de ter logo contacto no primeiro dia em que entramos na empresa. Pronto, isso é logo uma forma de fazer viver isso. Depois, poderemos ter algum tipo de iniciativas ao longo do ano que possam também ajudar a promover. E isso para mim é também essencial, nomeadamente podemos ter algumas ações de formação, podemos gamificar algum workshop que vá trabalhar sobre os princípios éticos da empresa, os seus valores. Portanto, há uma série de coisas que as empresas podem fazer para promover isso no seu dia-a-dia. Pode-me dizer então que papel têm as lideranças neste processo? Bom, eu diria que é um papel essencial, não é? Porque na prática, se estamos a falar de ética em contexto de gestão de pessoas, em contexto organizacional, claramente as lideranças têm um papel importante. Porquê? Porque normalmente as lideranças são vistas como um exemplo, não é? Portanto, e normalmente as equipas acabam por seguir o exemplo. A velha máxima do exemplo vem de cima, enfim, um bocadinho de moda esta máxima, mas na prática ela às vezes existe. Portanto, as pessoas acabam por seguir o exemplo das lideranças. Portanto, as lideranças têm que ser os primeiros promotores daquilo que são os princípios éticos dentro da organização. E normalmente são as próprias lideranças que definem os tais
princípios que depois estão inseridos num código de ética, enfim, no código de conduta. Portanto, eu diria que tem um papel essencial e até no dia-a-dia, não só os gestores de pessoas, mas mesmo as lideranças ao nível mais estratégico, eles próprios têm um papel essencial naquilo que é a aplicação da justiça, a não discriminação, a criação de princípios de respeito entre as equipas. Portanto, há uma série de coisas que as lideranças têm que fazer e que são eles que têm que ser o exemplo. Ok. Hugo, sempre que há pessoas, há temas éticos, como é óbvio. Dê-nos exemplos de dilemas éticos que se apresentam aos gestores de pessoas e que referências devemos usar para os esclarecer. Na gestão de pessoas são inúmeros. E, na verdade, alguns que são conhecidos mais em termos teóricos, porque acontecem com alguma regularidade, e outros que também eu próprio já passei por eles em alguns casos, depois também podemos falar sobre isso. Mas há inúmeras atividades na área da gestão de pessoas onde há alguns dilemas que podem surgir. E vou começar por identificar, por exemplo, decisões contratuais. Por exemplo, quando nós, por exemplo, temos que tomar uma decisão da continuidade ou não de um contrato a prazo, a termo, por exemplo, sabemos que a pessoa que está sob avaliação e que temos de decidir a continuidade ou não, por exemplo, tem um contexto social frágil, um contexto familiar frágil, por exemplo. Sabemos que uma não renovação desse contrato, a não continuação da relação laboral, pode efetivamente ainda colocar a pessoa numa situação mais frágil. É complicado. Não são decisões nada fáceis, porque aqui temos claramente, de um lado, aquilo que são os objetivos do negócio, ao qual também temos de dar respostas, mas depois temos o lado pessoal e o lado humano. E para mim, estes, se calhar, são dos principais dilemas que nós temos enquanto gestores de pessoas. Portanto, este para mim é um ponto. E já passei por algumas situações dessas, com decisões difíceis muitas vezes de serem tomadas. Depois, outro dilema que pode surgir, por exemplo, ao nível de avaliações de desempenho. Por exemplo, quando nós percebemos que efetivamente temos alguém que está a ser sobreavaliado, e sabemos que efetivamente aquela avaliação pode não corresponder exatamente à verdade. E sabemos que o líder daquela equipa e daquela pessoa em concreto até tem uma, não vou dizer preferência, mas há claramente ali, digamos, um olhar diferente para aquela pessoa. Como é que nós lidamos com isto? Não é? Como é que nós abordamos a liderança ou a chefia dessa pessoa? Como é que nós abordamos a própria pessoa? Como é que fazemos a tal calibração que permita termos uma avaliação justa? Pronto, isso também é outro tema que surge muito no nosso dia-a-dia. Outro exemplo, este um bocadinho mais prático, que eu não tenho dilema nenhum, mas sei que às vezes surge esse dilema. Nos processos de recrutamento, por exemplo, chamadas cunhas. Não é? Que muita gente tem pejo num processo de recrutamento, ok, temos 2, 3 pessoas numa shortlist final, uma delas é referenciada, a dita cunha, e às vezes temos ali alguma, se vamos recrutar esta pessoa que está referenciada, se calhar vão pensar que foi porque foi referenciada, etc. Eu não tenho esse dilema, porque se a pessoa está referenciada, é um critério a seu favor, porque a pessoa foi referenciada. Quem a referenciou não vai querer referenciar uma pessoa que não seja válida, não é? Portanto, eu não tenho grande questão sobre isso. E se tiver que escolher, se tivermos entre 3 pessoas, em mesmo pé de igualdade, mas há uma que tem uma referência, é sempre um dado adicional que me vai ajudar a tomar a decisão. Portanto, eu não tenho nenhuma questão. Mas às vezes esse dilema existe, não é? Vamos recrutar, não vamos? Pode-se abrir precedente, não pode? Esse é outro exemplo de dilemas que poderão surgir no nosso dia-a-dia. Por falar em precedente, estou-me a lembrar de outro, que também acontece. Por exemplo, nós estamos numa organização, temos determinado tipo de modelo de organização do tempo de trabalho, práticas de trabalho e tudo mais. Sabemos que temos alguém numa equipa que está, mais uma vez, numa situação familiar frágil, que precisa ter uma maior flexibilidade de horário. E precisa trabalhar 2 ou 3 dias em casa, ou apenas trabalhar 3 dias por semana. Já me aconteceu uma situação dessa, uma pessoa que, por uma questão de saúde, não podia trabalhar os dias todos. E às vezes pode surgir a questão de, abrimos este precedente, não abrimos este precedente. Vamos dar essa flexibilidade, não vamos dar essa flexibilidade. Isso obviamente também pode surgir. Na minha opinião, essa decisão seria fácil, portanto, e sim, temos que olhar à situação pessoal, mas por vezes em algumas empresas onde, digamos, a liberdade de manobra não é tão grande, pode haver aqui alguma dificuldade em decidir. De qualquer das formas, estes são os exemplos de dilemas mais, digamos, operacionais do dia-a-dia que poderão surgir enquanto gestor de pessoas. Hugo, temos uma dinâmica. Vou pedir para que feche os seus olhos. Tá bom?
Nesta caixa que nós temos aqui, tem 2 bolas. Uma branca e uma preta. Peço que feche os olhos, para que não veja então. Uma branca e uma preta. Se tirar a bola branca, tem de nos contar qual o maior dilema ético em que se viu, já envolvido. Se sair a preta, teria de falar sobre uma escolha profissional sua e de que se arrependeu. Pode fechar os olhos então, continuar com os olhos fechados. Eu vou... Caixa. Deixa-me me orientar vou aqui. à caixa, ok? É aqui. Ok, baralhar um bocadinho, isto é como nos sorteios do futebol. Vou escolher a que está mais quente, é isso? Pode ser. Peço que continue com a mão fechada. E Já passei pode nos abrir. olhos? O que lhe calhou. Preta. A preta é do dilema. É uma escolha profissional de que se arrependa. Eu pensava que era a branca que era a escolha profissional que eu arrependi. Ok. Então, a escolha profissional que arrependa. Escolha... Bom, não sei se estou a perceber o conceito de escolha profissional. Estou-me a lembrar de uma situação onde não fiz uma coisa que me arrependi de que podia ter feito, ou que devia ter feito. E teve a ver com uma das minhas mudanças de projeto profissional. E quando se toma a decisão de sair, informa a empresa, há depois aquele momento formal de entrevista de saída, se quiser me chamar, e numa conversa com o diretor-geral dessa empresa, e quando estávamos a explorar um bocadinho o porquê da minha saída, eu expliquei as razões da minha saída, mas não disse tudo. Não disse tudo o que devia ter dito. E fiquei a pensar ainda um bocadinho sobre o assunto e a matutar. E acho que devia ter dito tudo, por 2 razões. Ou seja, tudo e que não era nada de mal, mas devia ter sido mais claro e colocado em cima da mesa todas as razões pela qual eu tinha decidido sair da empresa. E devia ter dito por 2 razões. Primeiro, para o meu conforto, para não ficar incomodado com o facto de, ficou algo por dizer. Isso é uma coisa que desde esse momento, no contexto profissional, também no pessoal, mas no contexto profissional, claramente faço e esforço-me para não acontecer isso. Portanto, primeiro para conforto meu, de forma um bocadinho mais egoísta, e depois, porque este momento de saída nas empresas é um momento de aprendizagem para a própria empresa, não é só para quem sai. Portanto, e quando é um momento de aprendizagem para a própria empresa, a empresa obviamente tem todo o direito de receber toda a informação, até numa perspectiva de melhoria contínua, portanto, de poder melhorar um pouco aquilo que são as suas condições ou whatever. Portanto, eu acho que a única situação hoje, em termos profissionais, deu-me arrependo, a situação em concreto. Hugo, muito obrigada então pela sua resposta. Olha, nós temos aqui uma marca no nosso podcast que é a nossa almofada. Trouxe a sua? Trouxe. Podes claro. explicar qual o significado que ela tem para si? Bom, então, trouxe esta almofada. Pergunta curiosa, nunca me tinham... A questão de perguntar os objetos e tudo é normal, às vezes fazem essa pergunta. Agora, uma almofada de facto é diferenciador. Bom, então tive que pensar um bocadinho o que é que haveria de trazer e que almofadas é que eu tinha em casa que podiam ter algum significado para mim. Pelo menos que fosse um significado minimamente interessante para vos trazer. Então, esta almofada é uma das almofadas que eu tenho na sala. Não é a única, portanto, há esta e mais 2. Aliás, há mais, mas iguais a esta há mais 2. E trouxe esta almofada porquê? Porque, efetivamente, estas almofadas estão no meu sofá. Esta almofada está no meu sofá. E, para mim, o meu sofá é o meu refúgio de alguns momentos em que eu preciso de estar um pouco mais ou a descansar ou mais refletivo. Pronto. E a verdade é que há sempre um momento, normalmente é ao final do dia, um bocado ali entre a chegada do trabalho e o jantar, em que eu gosto de estar efetivamente no sofá. Muitas vezes estou agarrado à almofada e muitas vezes não estou a fazer nada. Às vezes nem a televisão está ligada tão pouco. Enfim, posso estar a ler qualquer coisa, mas para mim isto significa descanso, recarregar baterias, refúgio. Portanto, por isso é que eu trouxe esta almofada. Muito obrigada então pela sua presença, Hugo, aqui no nosso podcast. Temos então um livro de presente para si. Boa, obrigado. Podemos então acabar com uma luta de almofada? Bora. Fiquem atentos ao próximo episódio.